Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Romanelli, nós ouvimos hoje várias declarações aqui que algumas me parecem contraditórias. Quando a gente fala do CPMF, 0,2%, não sei se vai ou não vai, como o deputado Rasca falou aqui, ser aprovado, porque isso depende muito do Congresso Nacional. Mas me parece contraditório, deputado Rasca, que as mesmas pessoas que são contra 0,2% foram favoráveis a 40% do IPVA. Da mesma forma que você faz uma crítica ao 0,2%, você não fez a crítica quando 95 mil itens subiram 50% do ICMS. Você não fez a crítica, e eu acho que é bem-vinda a crítica, até porque quando ela é feita de forma sincera, nós temos que entendê-la como uma reflexão, mas essa crítica não foi feita quando o governo do Estado resolveu colocar, usando a expressão do deputado Nereu, a mão grande no Paraná Previdência. Esta crítica que poderia ter sido feita há 120 dias atrás, não foi feita. Está sendo feita hoje com relação ao CPMF. Eu, pessoalmente, tenho uma posição com relação ao CPMF, que talvez seja, deputado Romanelli, o imposto mais justo de todos, porque abrange a todos. Lembro de uma matéria da revista Veja, durante o período da CPMF, professor Tercílio, onde muitos dos pagadores, dos grandes pagadores de CPMF, quando cruzadas as suas informações, quando cruzados os seus dados com o imposto de renda, surpresa geral, eram isentos de imposto de renda. Se declaravam isentos de imposto de renda e estavam entre os maiores pagadores de CPMF do Brasil. Quem não lembra o discurso feito por muitos profissionais liberais que só recebiam em espécie, não recebiam em cheque, porque não tinham conta bancária. Entretanto, acumulavam centenas de milhares de reais em casa para não pagar o imposto dito, chamado imposto cheque. Então, se a CPMF retornar, que seja necessário se fazer compensação com outros impostos, deputado Adelino, que são cobrados, acho corretíssimo. Que se faça compensação, sim, com outros impostos cobrados. Que se faça compensação com o que é cobrado hoje pelo governo federal em taxas, que, aliás, não são nem distribuídas para os estados, na sequência, deputado Rasca. Agora, combater a CPMF, dizendo que isso irá onerar a população brasileira, como se fosse onerar de forma igual, francamente, ou é desconhecer que pessoas, como aliás anteriormente era feito, aposentados, pensionistas e pessoas que têm uma renda de até 2 salários mínimos, pouco ou praticamente nada pagam no CPMF, é só fazer um cálculo. Ponha 0,2% sobre 24 mil reais, o que daria uma renda mensal de cerca de R$ 1.500, um salário mínimo e meio, que é a renda da maioria da população brasileira. E aí veja o que vai dar. Claro que é cumulativa, claro que os outros produtos também eles vão ter uma interferência, mas apenas nesse caso. Agora eu falo isso por quê, deputado Rasca? Porque é surpreendente que ao mesmo tempo em que se faz a crítica ao 0,2%, o PSDB faz a crítica ao 0,2%, o PSDB do governador Carlos Alberto manda para essa casa, PSDB do governador Carlos Alberto manda para essa casa um projeto de lei que pretende taxar produtos supérfluos, entre eles combustível, gasolina, em 2%, não 0,2%, que o PSDB faz uma guerra contra a CPMF, em 2%, água mineral em 2%, aumenta cerveja, refrigerante, bebida gasificada. Nós somos um polo, deputado Rasca, e já lhe concedo a parte, nós somos um polo produtor de cosméticos, o estado do Paraná.
pois aumenta também, está aqui, aumenta também perfumes e cosméticos, passando para 23%. Eu não entendo que justiça tributária é essa. Sinceramente, eu não entendo que justiça tributária é essa. Se é para fazer um pacote de maldades e depois fatiá-lo, como foi feito no projeto anterior, por que já não faz de uma vez? Porque aqui mistura tudo. A herança, a água mineral, a gasolina, cosmético, bebidas, refrigerantes. Ora, não era este o estado que o governador há poucos meses atrás, deputados, dizia o melhor está por vir. E agora ajeitamos as contas. Depois de aumentarmos em 40% o IPVA, depois de aumentar 95 mil itens, depois de aumentar uma série de produtos, depois de botar a mão na previdência do servidor, depois de tentar um projeto que agora vai para a CCJ, e espero que não passe, espero inclusive que o relator seja um deputado técnico, deputado Fraschini, com relação ao decreto legislativo das OPVs, aí o governo nos surpreende mais uma vez dizendo que tem que aumentar de novo. Eu não sei qual é a lógica do secretário Mauro Ricardo, porque parece que quando tem 5 bilhões precisa de 10 bilhões. Ou será que o secretário Mauro Ricardo já está prevendo uma derrota no Supremo da ação direta de inconstitucionalidade que nós impetramos, uma derrota do governo com relação a essa ação e perder a fonte de recursos que é o Paraná Previdência? Só pode ser isso. Porque outra explicação no momento como essa não há. Deputado Rasca, lhe concedo a parte. Eu só queria que Vossa Excelência esclarecesse, porque, pelo que eu entendi, Vossa Excelência fez uma crítica à minha fala. Não, senhor. Não, senhor. Então tá. Não. Não, eu entendo como Vossa Excelência diz 0,2 é muito pouco. Agora, critica-se o 0,2 e, ao mesmo tempo, se manda 2%. Porque como é que você pode criticar 0,2 e aumentar 100 vezes isso e querer achar que isso é certo? Porque a minha fala, deputado, foi exclusivamente em cima do da CPMF, concordando com ela, inclusive. Não, sobre a herança. E também fiz uma referência que isso recai sempre a essa elite, tá, que, ao longo dos anos, fez uma escravidão branca e continua fazendo uma escravidão branca nesse país, e que agora está nesse chororô, porque não quer queimar uma gordurinha no tempo de crise. Então, essa é uma falta de responsabilidade com o país e de um egoísmo muito grande. Então, foi em razão disso que eu fiz a fala. Agora veja, deputado Rasca, se coloca num mesmo pacote projetos completamente diferentes. Qual o objetivo? Eu não entendo, deputado Rasca, quem de fato o governo quer atingir. Não dá para entender. Quando ele coloca, como Vossa Excelência colocou aqui, bem lembrou, que há um percentual sobre herança, nós temos sim. Nós temos uma posição contrária a valores que, ao nosso ver, são absolutamente irrisórios. 25 mil reais, 50 mil reais. Eu não sei que casa, falei isso ontem, não sei que casa, não sei que imóvel que tem o valor no estado do Paraná de 25 mil reais. Não sei. Talvez imóveis muito pequenos, que sejam valores menores que 25 mil reais, porque a maioria dos imóveis, mesmo Minha Casa Minha Vida, mesmo habitações ditas populares, tem valores maiores do que isso. Não dá para entender. Como não dá para entender também pessoa que tem um único imóvel que vai fazer essa transação. Agora, por que você coloca no mesmo pacote este projeto, o projeto do Fundo contra a Pobreza, e aí diz que tudo isso aqui o governo tenta dourar a pílula, senhores deputados, dizendo que é para combater a pobreza no estado do Paraná. Ora, se o governo quer combater a pobreza arrecadando 400 milhões, nós temos uma sugestão. O Fundo da Infância e da Adolescência tem 300 milhões de reais. Os fundos todos têm bilhões de reais que retornarão aos cofres do Estado no final desse ano, por conta da lei que nós aprovamos aqui. Só isso já dará 2, 3, 4, 10 vezes mais do que esse fundo da pobreza que o governo quer botar a goela abaixo. Ora, se quer combater a pobreza, vamos fazê-lo com os fundos que já existem, que vão retornar para a conta única do governo. Aliás... Para concluir, deputado Tadeu.
Me chama a atenção, senhores deputados, que o Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná é um dos fundos, talvez junto apenas com o FDU, que ao término do período do ano, o seu saldo não retorna à conta única do governo. Mas os outros fundos todos retornam. E aí eu me pergunto, não seria mais lógico o governo ao término do ano fazer um balanço de quanto estes fundos irão contribuir para a conta única e fazer com que o saldo desses fundos seja aplicado num fundo específico contra a pobreza? Ora, governador, eu acho que tem que ser sério. Se é para fazer isso, tudo bem, vai ter bilhões. Agora, se é para enganar a população, dizendo que vai ter 400 milhões, o senhor já tem isso. Inclusive no FIA, que não está